apenas com 7 anos de formado em medicina, eu comecei a valorizar as terapias integrativas complementares. Exatamente por não ter encontrado, no momento que eu precisava, ou mais precisava, todo o apoio que eu precisava na medicina que eu investi, que eu me formei e que eu tanto estudei. Então, isso é um depoimento que, junto com o que nós vamos ver aqui de outros profissionais da medicina que atualmente estão atuando nas terapias integrativas, tem o seu valor. Eu me lembro que quando eu conheci o professor Hermógenes, o baluarte da yoga aqui no Brasil, juntamente com De Rose, essas criaturas me deram muitas informações que eu não tinha conseguido nos livros nem na faculdade de medicina. Então isso foi uma complementação que me fez eu investir muito nas terapias integrativas complementares. E hoje, professor na faculdade de medicina, gostaria de levar para meus alunos essa importância que tem, além dos conhecimentos científicos de medicina e dos livros de medicina, esse baluarte de tantos conhecimentos que geraram, que iniciaram o estudo médico. Meu nome é Paulo de Tarso Lima, eu sou médico, sou cirurgião, fui cirurgião muitos anos. Nos últimos 7 anos venho numa mudança de carreira para uma área que se chama medicina integrativa. Fiz um fellow na Universidade do Arizona e inúmeras formações também associadas a isso. Mantenho um trabalho há alguns anos de introdução, de implementação dessa área aqui no Brasil e no Hospital Albert Einstein e aqui na clínica, que nós chamamos de Anima Medicina Integrativa. Vejam aí o quanto esse médico investiu na sua carreira médica, quantos cursos ele tem. É importante a gente valorizar tudo isso. Quando a gente fala em medicina integrativa, a gente fala de um movimento que ele é recente, ele é um movimento especialmente norte-americano, que como definição a gente pode falar que é uma abordagem médica que tem como foco o paciente, no seu todo, corpo, mente e espírito. E, sobretudo, a questão da cura, no sentido ampliado de cura. Então, a gente sempre define o que é cura. Cura não é meramente a ausência de doenças, e sim um estado de bem-estar. Ou seja, o paciente pode estar convivendo com uma doença e estar vivendo um momento de cura. Nesse sentido, quando a gente fala em medicina integrativa, é utilizado tudo o que é possível para esse paciente, um leque ampliado de terapêuticas, sejam elas complementares, sejam elas convencionais, desde que tenham evidências científicas que a sustentem. Esse é um movimento que está presente hoje nos Estados Unidos em mais de 44 universidades norte-americanas, as principais universidades, e presente em todos os grandes hospitais oncológicos. E no Brasil ele começa a ganhar estrutura em universidades, em hospitais. É um movimento que está sendo introduzido no Brasil. Quando a gente coloca em medicina complementar, a gente geralmente coloca sobre todas as terapêuticas, as medicinas tradicionais que podem trazer complementariedade à medicina convencional. Então a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, a medicina tradicional indiana, como exemplo. Quando a gente fala em integrativa, como a gente falou, é mais do que isso. O foco da integrativa não é defender uma terapia, mas é defender o paciente. É defender que ele é detentor dessa capacidade de restaurar a saúde e cura. E que ele pode utilizar, sim, desde a medicina convencional, as terapias complementares. Então é uma visão ampliada desse conceito. Quando a gente fala no conceito de medicina alternativa, aí sim a gente fala de a utilização de terapias, orientações que excluem a medicina convencional. E isso não é o que nós defendemos em nenhum momento. Nós defendemos o contrário, que tudo o que é possível auxiliar a demanda desse paciente para a questão da saúde e da cura seja introduzido, seja trazido com proximidade à medicina convencional. Essa é
uma grande discussão, especialmente em oncologia. Os pacientes, eles utilizam terapias integrativas e complementares e muitas vezes estão correndo riscos. A gente sabe que a grande maioria dos pacientes não contam aos médicos, através de trabalhos acadêmicos, isso foi visto, que eles não contam aos médicos que eles estão utilizando terapias integrativas e complementares. E muitas vezes essas orientações, esses fitoterápicos, essas suplementações podem sim interferir com o tratamento. Então os riscos podem acontecer. Bem como, muitas vezes, o paciente não está usufruindo do melhor dessas terapias, porque ele poderia estar usando uma orientação um pouquinho mais bem elaborada e ele não está utilizando porque ele não trouxe isso à consulta médica ou a um especialista que, de fato, pudesse orientá-lo com mais clareza, baseado em evidências, baseado na literatura. A gente tem management, né? A gestão, a convivência com o estresse. Quer dizer, o estresse ele vai estar presente. Ele tem um lado positivo, que é o lado de fazer a gente se movimentar, de ir atrás, de procurar ajuda. E tem um lado negativo, que é o lado que paralisa a gente, que altera toda a fisiologia, que leva a quedas hormonais. Quando a gente tem essa visão, a gente vê que tem sim, aí sim, nesse caminho, as terapias integrativas, elas ajudam muito. Então, quando a gente pensa nas terapias de corpo, na yoga, nas terapias orientais, na acupuntura, nas terapias mente-corpo, tudo que envolve a respiração é extremamente efetivo na gestão do estresse. Então, o meu papel enquanto médico é validar essas indicações e mostrar a esse paciente, a essa pessoa, que o que ele está fazendo de fato é muito importante na sustentação do tratamento dele e na complementariedade. Esse trabalho foi muito discutido aqui no Brasil e a minha visão pessoal, que foi o que eu discuti quando eu pude, é da importância da respiração. Pensar que a yoga, sim, é uma prática fundamental, mas uma grande base da yoga são os pranayamas, é o contato com a respiração, é o contato com o corpo. E isso é um recurso inato, simples, barato e extremamente efetivo em Esse trabalho mostrou melhora na questão do sono, melhora na questão da ansiedade. E quando a gente pensa em práticas que de fato trazem de novo esse contato com a respiração, esse contato com o corpo, isso é visto, né? Uma melhora do sono, uma melhora da disposição, uma melhora da questão da ansiedade. Então a yoga tem, através da sua organização, um protocolo de como mostrar para uma pessoa que ela deve voltar a respirar de maneira mais ordenada. E eu acho que é isso que a yoga propicia. Mas o que eu chamo a atenção é que não necessariamente tem que ser a yoga. Então a pessoa pode praticar um esporte e obter a mesma coisa, pode passear e obter a mesma coisa, pode ter outras práticas que levem ao mesmo caminho. O caminho é sim esse resgate, esse contato com o teu corpo, com a tua própria respiração. E nesse olhar a gente tem muitos trabalhos que sustentam isso, mostrando que esse resgate do contato com o corpo, especialmente no paciente oncológico, né, que ele é tão agredido, o corpo está quase aqui do lado dele, né, esse reaproximar no corpo, sim, vai ser muito útil e vai trazer muitos benefícios à vida prática e à questão da cura e da saúde. O que a gente sabe hoje é que os pacientes oncológicos que estão convivendo com câncer, eles utilizam tudo que eles podem. Eles vão atrás de informações, eles praticam terapias integrativas e complementares, eles querem informações e eles estão usando essas informações. A visão da medicina integrativa é acolher essa demanda de maneira muito mais estruturada. Enquanto médico, poder ajudar esse paciente a construir um plano de ações que possa resgatá-lo, que é o que geralmente os pacientes pedem, uma sensação de controle, uma sensação de participação ativa no tratamento. Os pacientes querem receber o que de melhor da medicina convencional, mas eles geralmente estão pedindo, eu também quero ter uma participação ativa, eu quero sentir que eu também estou colaborando com esse tratamento. Nessa visão, a visão integrativa é a visão de poder estruturar com esse paciente, através das demandas pessoais dele, né, através das demandas que encaixam com a sua formação cultural, um plano de ações que levem essa pessoa a um caminho de saúde, a um caminho de bem-estar, independente do momento da doença. A doença pode estar no começo, pode estar no fim, pode estar numa fase extremamente avançada, e essa pessoa está conectada num lugar de bem-estar, de qualidade de vida, e eu acho que isso é um direito de todas as pessoas. Nisso, eu acho que tem duas dimensões que são oferecidas. Uma é um leque ampliado de terapêuticas, né, que desde a medicina clássica convencional até as medicinas complementares, até as medicinas tradicionais.
e também um olhar dessa pessoa, entendendo que sim, ela tem ali uma questão de um corpo, mas tem a questão da mente, tem a questão do espírito, e de fato trazer isso para o tratamento. Né? Então resgatar essa visão que tudo que ela possa trazer para ela é de fato complementar, vai se encaixar nesse tratamento. Então uma visão espiritual não só é bom para ela em termos de conexão, mas pode sim ajudá-la a nível de tratamento. Então essa é uma validação médica. Eu acho que esse é o diferencial desse movimento, que é trazer o que já existe aí, o que é natural do ser humano, mas validá-lo como tratamento, trazendo uma empoderação desses atos. Relatar aos seus médicos titulares, aos oncologistas, aos radioterapeutas, aos mastologistas, que eles estão utilizando, têm interesse em terapias integrativas, mostrar que foi ofertado a eles algumas orientações, mas levar isso também para o tratamento, trazer esses médicos próximos a esse olhar. Com isso, abre-se um diálogo que hoje é mais fácil de ser falado, porque tem muitas evidências, tem muitas informações. E quem ganha com isso é os dois lados. Eu acho que o paciente diminui os riscos de ter interação com o tratamento convencional e ele também ganha novas ferramentas, um novo leque terapêutico que pode auxiliá-lo a ter mais, como eu falei, empoderamento, controle e uma participação ativa no tratamento. Nós vivemos um momento de muitas medicinas, né? Medicina integrativa, medicina personalizada, medicinas tradicionais, medicina convencional. E muitas vezes há uma pergunta, o que vai acontecer com essa visão toda de medicina integrativa, né? Se permear dessas ideias, desses conceitos? O caminho é de ter uma boa medicina, uma medicina que inclua tudo, que inclua essa visão não só do que é de melhor da medicina convencional, como eu citei, que é esse caminho da medicina cada vez mais precisa, mais personalizada às alterações genéticas, mas inclua uma medicina que possa olhar as pessoas que estão convivendo com essa doença ou com esse desconforto e que possa olhar também o entorno, que é algo que também está incluso na evolução da medicina, que é uma visão socioecológica da doença. Quer dizer, não adianta eu só olhar para essa pessoa, eu tenho que olhar para essa pessoa, eu tenho que olhar para essa família, eu tenho que olhar para essa sociedade que convive com essa doença. Esse é esse olhar socioecológico, um olhar do todo, que de fato vai se mudar e vai se promover saúde de maneira sustentável. Então, uma visão é que a medicina integrativa possa permear a medicina ocidental, como também muitas outras influências, né? Cuidados paliativos, essa chamada medicina personalizada e de precisão, para se levar a uma boa medicina, que é essa medicina que de fato vai poder olhar essa pessoa, conter essa doença, mas de ajudá-la a caminhar nesse lugar de bem-estar, de paz, de aproveitar, de conexão com a vida. Por isso que tem essa importância de olhar a base embaixo, pelo menos essa é a minha visão, é uma coisa mais pessoal. A hora que você olha e fala, pô, tem efeito placebo, tem efeito endotrinador, não excluiu nada. Você não está criticando, ao contrário, é difícil para... Agora, quem está defendendo, as pessoas às vezes ficam presas a... eu faço reiki, eu quero saber que energia que sai. It doesn't matter, o cara ficar 50 minutos quieto, relaxado. Só esse efeito já é um efeito extraordinário. Se foi contando história, foi recebendo reiki, foi fazendo massagem, qualquer caminho que levou ele nesse estado, tá bom. Você foi na praia bebendo coco, eu não me importo, eu não sei se você entende. O importante é o que é ilicitado, o que essa pessoa promove a nível de mudança fisiológica, de acolhimento de capacidades inatas, né? Boas, né? Porque as ruins a gente conhece todas, né? Mas as boas a gente não usa, né? Então esse é o caminho. Eu acho que a gente está num caminho muito interessante agora. Não é fácil não, mas é interessante. Vocês prestem atenção com que simplicidade o professor Paulo de Tarso fala sobre medicina e espiritualidade. As pessoas às vezes não entendem que às vezes uma palavra pode curar um paciente, principalmente nas doenças psicoemocionais. Eu que faço também, além de oftalmologia, faço psicanálise, vejo como muitas vezes o paciente, ao deitar-se no divã, ele está esperando de nós uma resposta, uma palavra que possa explicar para ele a dúvida que ele tem. Quando ele tira essa dúvida, quando ele escuta essa palavra, ela funciona muito mais do que muitas vezes um medicamento que ele vai tomar. Portanto, prestem atenção à opinião de Paulo de Tarso
também sobre a medicina e a espiritualidade. A questão da espiritualidade, ela é falada que ela é difícil, ao mesmo tempo não é. Um exemplo prático é que a gente está numa instituição que é uma instituição baseada na tradição judaica. Ou seja, a espiritualidade está presente o tempo inteiro e é respeitada, não só aqui, mas em outras instituições e no Brasil, sobretudo, é algo que permeia todas as relações. Então eu acho que há um pouco de preconceito, até na própria fala, na própria coragem de perguntar para essa pessoa o que para ela faz sentido. Qual é a sua prática religiosa, qual é a sua prática espiritual e trazer isso para o tratamento de maneira incorporada, de forma um pouco mais valorizada. Então a gente sabe, por exemplo, hoje, isso é ciência, está no nosso livro que a gente está lançando, que a pessoa que detém uma prática religiosa e espiritual, ela tem o que a gente chama de coping positivo, ela lida melhor com as dificuldades da vida. Esse é o lado positivo. Há lados negativos também, que é de quem tem uma prática espiritual religiosa excessiva, que limita esse contato com o momento, o contato com o que ela precisa, muito mais do que é o dogmático, do que é o ideológico. Mas o efeito positivo é muito interessante e ele tem que ser acolhido. Então eu, como médico, acolho esse paciente para o que para ele faz sentido. Indo para uma definição pessoal de espiritualidade, eu, Paulo, eu olho que, quando a gente olha hoje, por exemplo, como eu falei, a questão do processo imunológico, a questão do processo inflamatório, a questão epigenética, e a gente começa a entender a complexidade desses fenômenos que acontecem no nosso corpo, é nesses fenômenos que eu enxergo um caminho espiritual também. Porque não há possibilidade, por máximo que haja ciência, de entendê-los completamente. Sempre há um lugar que você não entende, que é um lugar mais aberto, que é um lugar que não há definição. E é nessas brechas que a ciência não enxerga que muitas vezes eu vejo o caminho espiritual. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Em 1991, o sonho de um jovem potiguar começava a ser trilhado. De lá pra cá, já são 30 anos desse sonho. 30 anos de trabalho, de dedicação, de coragem, de sucesso. 30 anos feitos para você. A nossa história também é sua. Esterbom, 30 anos de qualidade que surpreende. Vamos então começar a nossa programação aqui com introdução a terapias complementares. Coisa assim de muita importância, que eu acho para o curso médico, porque hoje em dia tem mais usuários de terapias complementares do que as terapias tradicionais. E elas são executadas por leigos. Então o número de leigos é bem maior do que o número de médicos. E não é interessante o médico não ter conhecimento dessas terapias complementares, porque elas foram realmente o início de tudo isso. Então, quais são as práticas integrativas complementares? Elas são em número de 29. Essas práticas são muitas e a gente, às vezes, escuta falar muito elas por ali, e nem todas elas estão à disponibilidade do médico. E nem o médico, às vezes, também precisa usá-las. Tem isso também. Então, é uma coisa importante. Aqui nós temos a apiterapia, a aromoterapia, a arteterapia, a Ayurveda. Vocês vejam que tem uma dança circular, tem a geoterapia, hipoterapia, homeopatia, importância das imposição das mãos, medicina
antropofósica, medicina tradicional, meditação, musicoterapia, nutrologia, osteopatia, tudo isso são terapias integrativas complementares. Para vocês verem como são muitas. Então, a gente normalmente deixa para vocês essa situação aí. As práticas alternativas, esse termo sugere que o tratamento médico seja substituído por algum tratamento não convencional. Por exemplo, ao invés de seguir o protocolo de quimioterapia indicados pelo médico, o paciente deixa tudo de lado e começa a tomar apenas suplementos, chás, entre outros. Mas é importante deixar claro que essa é uma opção muito perigosa, afinal, estas práticas não têm comprovação científica para a cura do câncer. Práticas complementares, que é chamada a medicina ou a terapia complementar. Elas são usadas em paralelo ao tratamento indicado pelo médico e de acordo com suas instruções. Como exemplo, podemos citar uma dieta balanceada e o uso de florais para melhorar a ansiedade durante todo esse processo. Quer dizer, são coisas que se associam ao tratamento clássico prescrito pelo médico. E, finalmente, as práticas integrais. Aqui há uma integração entre práticas e o tratamento convencional, em uma abordagem que envolve cuidado com o corpo, mente e espírito. Então, tanto as práticas complementares quanto as práticas integrativas, elas já fazem parte da política nacional. Isso quer dizer que a homeopatia, plantas medicinais e fitoterápicas, a medicina tradicional chinesa, acupuntura, medicina antroposófica e o termalismo social, crenoterapia, são parte do Sistema Único de Saúde. Bom, então, nós mostramos essa série de coisas que tem aí, mas normalmente nós escolhemos como terapias complementares de uso consagrado um número muito menor do que aquelas que nós mostramos, que ultrapassam as 50. Então, essas que estão aqui, homeopatia, cromoterapia, iridologia, kirliangrafia, ou bioeletrofotografia, acupuntura, Douyin, fitoterapia, plantas medicinais, yoga e ortomolecular, são coisas já de uso muito frequente pelos médicos. Então, a homeopatia, que já faz parte da medicina normal, já existe a especialização em homeopatia, quer dizer, ela já é reconhecida pelo MEP, é uma terapia em que há uma potencialização energética do fator medicinal, fazendo com que ele tenha uma atuação profunda no indivíduo. A homeopatia, quando nós formos falar sobre ela, nós temos muita coisa para mostrar da sua fabricação, da sua indicação e da maneira como o paciente é medicado. Talvez em todas as práticas de saúde, a homeopatia seja a que mais estuda o paciente, é a anamnese mais perfeita que nós conhecemos dentro das práticas de saúde. Porque é exatamente do sintoma do paciente que é explorado é que vem a medicação. Ou seja, um paciente que tem dor de cabeça não vai tomar o mesmo remédio que o outro paciente que também tem dor de cabeça. Porque na anamnese, o paciente que tem dor de cabeça é perguntado a ele se a dor de cabeça dele é pela manhã, se é à tarde, se é à noite, se é toda hora. Então, dependendo do horário, da persistência, é um remédio. Então, 2 pacientes podem ter dor de cabeça e usar medicamentos diferentes. Depois nós temos também aí a cromoterapia. Então, a cromoterapia, vocês estão vendo aí esse disco maravilhoso, com todas as cores. Isso tem uma importância muito grande na nossa vida. E a cromoterapia nós já utilizamos. Se você um dia pegar um bife bem bonito, vermelhinho, que você acabou de fritar, se você botar uma luz azul em cima, você não tem coragem de comer não, porque ele dá a impressão de ser uma
em decomposição. Exemplos são vários. Se você, normalmente, quando quer dormir melhor, você bota o quê? Uma luz azul bem clarinha, com pouca voltagem, induz você ao relaxamento e ao sono. Já aquelas pessoas que colocam, por exemplo, uma luz vermelha, que ninguém usa, dentro do quarto, ele dificilmente vai adormecer legal. E isso nós temos na vida prática. Nas religiões, por exemplo, na Igreja Católica, ela tem aquele ritual de cores durante todo o ano, chegando na paixão com a cor roxa, que é a cor de piedade, a cor espiritual. Na própria medicina, nós utilizamos o verde, que vai desde a esmeralda que nós usamos no nosso anel, até nas roupas que são azul ou verdes nos centros cirúrgicos, que elas são anti-inflamatórias. Portanto, quando nós formos estudar cromoterapia, vocês vão se encantar com tudo isso. Então, normalmente as cores têm muita influência na nossa vida, e muitos de vocês, sem estudar isso, vocês às vezes têm preferência por um vestido, uma blusa, uma calça, com uma determinada cor. Você se sente melhor com elas. Enfim, cromoterapia seria uma maneira da gente nos encontrarmos, e a cromoterapia tem uma grande indicação em vários tipos de tratamentos e em vários tipos de doença. Depois nós temos a iridologia. Como vocês estão vendo aqui no gráfico, é uma íris, que é exatamente aquele tecido colorido que nós, quando olhamos para as pessoas, nós conseguimos identificar, porque a córnea é transparente. Então, antes dessa íris, tem um tecido que é a córnea, mas ele é transparente e a gente passa a ver, então, a íris. A íris tem de várias cores, e a interpretação na iridologia é uma coisa espetacular, porque você tem na íris a representação de todos os órgãos do corpo humano. Só dando um exemplo, vocês têm aqui no centro a pupila, que é onde entram os raios luminosos para nos dar visão. Logo ao redor, nós temos a zona do estômago, essa área aqui, que diz como é que anda o nosso estômago. Logo depois, nós temos o colo transverso, o colo sigmoide, o intestino delgado. Então, toda essa outra área aqui que circunda a parte do estômago é a parte digestiva. E nos demais momentos, como nós, quando formos mostrarmos a você, tem todos os órgãos aqui representados pelo simpático e parasimpático. Então, tudo que se passa no nosso organismo, nós vamos ter uma reação simpática ou parasimpática. E isso se apresenta na íris. Então, se você olhar para a íris, você vai ter uma grande oportunidade de notar inflamações, degenerações, lesões de órgãos e o estado psíquico-emocional do seu paciente. Depois nós passamos para a outra metodologia, que é a kirliangrafia ou a bioeletrofotografia, que é exatamente você, com um aparelho, medir a quantidade energética que é expelida do organismo. Todos nós lançamos constantemente ondas elétricas que elas podem ser captadas e fotografadas para nós podermos estudar a qualidade dessa energia. E daí nós podemos dar grandes diagnósticos. Então isso é a kirliangrafia, e que eu estou falando isso para vocês aqui com muita ênfase, porque é a oportunidade que eu, como médico, tenho de mostrar para vocês que isso não pode ficar na mão dos leigos. E tem muitas pessoas aí que estão usando isso demais e dando diagnósticos errados, que é por isso que a pessoa às vezes diz assim, mas ele disse isso e não é. Mas porque são usados por pessoas que não têm o conhecimento que nós médicos temos. Depois nós temos uma outra sensação que é a acupuntura, que é exatamente a inserção de agulhas nos diversos meridianos que existem no nosso organismo. Então, o nosso organismo, do jeito que tem veias, artérias, nervos, nós temos canais energéticos. E esses canais energéticos é bem conhecido pelo acupunturista. E ele, então, com essas agulhas, ele aumenta a energia, diminui a energia, tira bloqueios, enfim, faz um tratamento adequado
para o paciente que tem uma doença que muitas vezes não pode ser curada com medicamentos da medicina ortodoxa. Mas ao lado tem aqui Douyin, que é uma acupuntura feita pelo próprio paciente. É a autopressão. Então, é uma pressão digital substituindo as agulhas e que pode ser feita individualmente pelo médico ou pelo próprio paciente. Depois vem outro grande momento, que é exatamente a fitoterapia e as plantas medicinais. Isso aqui está muito em voga hoje em dia. Aonde você passa, tem uma farmácia de manipulação. Por quê? Porque muitos foram as pessoas que começaram a estudar, os farmacêuticos, e chegaram à conclusão que convenceriam aos médicos, mostrando para eles que a fitoterapia é um tipo de medicamento igual ao ortodoxo, porque ele é retirado das plantas medicinais todos os seus elementos importantes para tratamento e cura das doenças. Então, já agora, vocês façam a diferença, antes da gente estudar fitoterapia e plantas medicinais, que há uma diferença entre fitoterapia e plantas medicinais. A diferença qual é? É que as plantas medicinais, ela tem substâncias que você, nas folhas, no caule, nas flores, você consegue tirar dela elementos que você pode usar em determinadas doenças no paciente. Mas que você nunca sabe exatamente a quantidade certa, as contraindicações. Por quê? Porque você pega um punhado da substância. É diferente da fitoterapia, em que você pega a planta, tira dela o substrato que ela tem mais importante para a cura, e dali você faz o medicamento. Isso é a fitoterapia. Sem muito mais conversarmos, eu entro na yoga. Yoga é uma coisa que todo mundo sabe, muitos levam na brincadeira. Quem já fez yoga nunca mais deixa de fazer. Yoga é uma coisa que a gente não faz porque quer, a gente faz quando precisa. Então, yoga, ela não usa medicamentos e ela potencializa, através da respiração e através da meditação, todo o seu sistema imunológico e todo o seu sistema nervoso central e periférico. Eu acho que a yoga é um milagre da natureza. Gostaria que vocês, quando chegassem nesse período da yoga, prestassem muita atenção, porque eu acho que o médico precisa, ele mesmo, muito, de utilizar a yoga para ele mesmo. Para quando ele começa um procedimento médico, quando ele começa um consultório, quando ele termina o seu trabalho antes de ir para casa. Enfim, yoga é uma coisa milenar que nunca saiu nem sairá da moda. E, finalmente, entramos na terapia chamada ortomolecular. Essas vocês conhecem muito e, lhe digo, é a medicina do futuro. Você, hoje em dia, passa medicamentos para o paciente de acordo com as queixas. A medicina ortomolecular, ela faz uma pesquisa através de exames, através de anamnese, através de uma série de explicações, descobrindo o que falta no seu organismo para que ele funcione bem. Ora, o organismo, para funcionar bem, ele precisa de vitaminas, sais minerais, uma organização completa de proteínas, hidrato de carbono e gordura, e o ortomolecular, ele quantifica tudo isso, vê o que está faltando e complementa. É diferente da medicina clássica, que quando o paciente diz assim, doutor, me passa umas vitaminas, ele passa uns remédios que já tem na farmácia de A a Z. Isso não é correto. Nem todo mundo precisa de A a Z. Se você comer uma banana por dia, você tem mais de 5.000 unidades internacionais de caroteno, consequentemente, seu organismo não precisa mais do que, no máximo, 25 unidades internacionais, e só uma cápsula, ou só um comprimido de Arovit tem 50.000 unidades. Então, isso aqui foi só um demonstrativo simples para que a gente possa compreender a importância das terapias complementares, que aqui eu botei as de uso mais consagrado. O que são terapias alternativas de saúde? Nós diríamos assim simplesmente que os 6 melhores doutores naturais
que nós precisamos é o sol, a água, o descanso, o ar puro, o exercício e uma dieta saudável. Isso daqui é fundamental. Apesar de ter controvérsias sobre o sol, nós sabemos que tem milhões de coisas relativas a isso, que voltaremos a falar durante o nosso curso. A água também é importantíssima para a nossa vida. Descanso, fundamental. O ar puro, que cada dia fica mais comprometido. O exercício físico, cada dia mais ele cresce na importância. E uma dieta saudável. Sem ela, você não consegue viver bem. São terapias alternativas de saúde. A terapia alternativa, também conhecida como terapia complementar, quando ela vem associada à medicina tradicional, é, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, um conjunto amplo de práticas de atenção de saúde que fazem parte da própria tradição. O país está integrado no sistema sanitário principal e assim refere-se tanto aos sistemas de medicina tradicional, como a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, hindu e a medicina unani árabe, quanto às diversas formas de medicina indígena. Então, nós chamamos de terapias integrativas, complementares, e vamos explicar por quê. Porque não existe medicina alternativa, como se fala tanto aí. A medicina não pode ser alternada, ela é ou não é. Então, ela pode ser complementar e ela pode ser integrativa, quer dizer, juntar as duas ou usá-la de maneira coincidente com... de modo geral, essa forma de medicina preocupa-se com as diferenças individuais de cada paciente e também evidencia o enfoque global, que a gente sempre insiste muito, sobre mente e corpo, comportamento e meio ambiente. Para a medicina alternativa, que eu não gosto desse nome, porque a medicina não pode ser alternada, ela é ou não é? A doença seria um estado de desorganização entre forças energéticas que levam, por consequência, a sinais expressos pelo coração, pelo corpo, enfim, por todo o organismo. Da mesma forma, o estado de saúde seria quando todas as forças encontram-se na devida intensidade. Encontra-se, como por assim dizer, em equilíbrio. Outra questão importante ao se tratar de tal tema é o encorajamento, a participação ativa do paciente no processo terapêutico, sem colocá-lo no papel apenas de um observador de soluções externas, como normalmente ocorre quando tratada pela medicina convencional. Assim, 5 fatores são considerados os principais parâmetros de diferenciação dessa medicina que a gente chama de integrativa em relação à medicina tradicional. Primeiro, a reposição do sujeito doente como centro do paradigma médico. Segundo, a ressituação da relação médico-paciente como elemento fundamental da terapêutica. Terceiro, a busca de meios terapêuticos simples, despojados tecnologicamente, menos caros e com igual ou maior eficácia em termos curativos do que os meios, comumente empregados pela medicina convencional. Quarto, a construção de uma medicina que busca acentuar a autonomia do paciente e não sua dependência, como é comum na medicina convencional. Quinto fator,
a afirmação de uma medicina que tem como paradigma central a categoria de saúde e não a de doença. Desse modo, como medicação com uso de ervas, parte de animais e ou minerais, e terapias sem medicação, como a acupuntura, as terapias naturais e as terapias espirituais. No Brasil, as terapias interativas estão sendo institucionalizadas. Seria interessante que todo o setor de saúde conhecesse diferentes modalidades terapêuticas que permitissem ampliar sua atuação na promoção da saúde, prevenção e tratamento de doenças. Porque o que acontece, que é interesse do país, já que isso é comum em outros países do mundo, é que o estudante de medicina ele possa ter contato com essas terapias integrativas e, de uma maneira ou de outra, de acordo com a sua especialidade, ele poder associar. Porque todo paciente que amanhã se encontrar com você no consultório, na especialidade que você tiver, ele vai conhecer essas terapias integrativas porque a tia, porque o irmão, porque a avó, porque a mãe utilizou. E quando ele lhe perguntar alguma coisa sobre isso, se você não souber, ele não vai dar muito valor aos seus conhecimentos ortodoxos de medicina. Daí, o interesse nosso, professores de medicina, levar até vocês essas terapias complementares integrativas, porque elas muitos vão ajudar vocês, inclusive, a entender a doença do paciente. Em 1991, o sonho de um jovem potiguar começava a ser trilhado. De lá para cá, já são 30 anos desse sonho. 30 anos de trabalho, de dedicação, de coragem, de sucesso. 30 anos feitos para você. A nossa história também é sua. Esterbon, 30 anos de qualidade que surpreende. O Oásis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oásis, tudo para o seu conforto. Como vimos, a terapia integrativas complementares, elas apresentam várias formas, várias maneiras de apresentação, e então a gente tem que introduzir isso naturalmente nos cursos de medicina. Então, a medicina convencional tem sido até pouco tempo a única para as populações ocidentais. Terapias complementares veem as necessidades individuais do paciente. As técnicas são seguras, diminuem os sintomas ou mesmo cura de algumas doenças crônicas. Saúde e bem-estar são talvez as coisas mais importantes da vida. Moderna tecnologia da medicina convencional e as terapias complementares. Como encontrar a terapia correta? Baseados na indicação de amigos, no modo intuitivo e em tentativas e erros. Por exemplo, o veneno da cobra é uma substância completamente natural. Pode ser uma medicação coagulante e pode fazer um estrago danado. Quer dizer, a medicina integrativa complementar, ela tem essa característica, né? Quando ela é bem indicada, é muito boa. Quando ela é mal indicada, pode trazer problemas para a pessoa. Para escolher um tratamento assim complementar correto, sempre usar essas 6 regras. São elas. Tenha um diagnóstico. Porque não adianta você usar uma das terapias se você não sabe o que o paciente tem. E o diagnóstico depende de uma história clínica
que nós chamamos de anamnese, que é uma coisa que é mais utilizada das terapias complementares, a homeopatia é a mais completa. Depois, saber o que pretende tratar. Outra coisa importante, não se automedique. Mesmo que você tenha conhecimentos das terapias complementares, qualquer uma delas, sempre você tem que pedir opinião, porque quando você sente uma coisa, você pode se enganar no achar. Cuidado com os aventureiros alternativos. A internet está cheia. Atenção com a qualidade e, voltando, cuidado com a internet. Esse setor aqui é importantíssimo para a gente não se enganar, porque na internet você tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Então aqui a gente vai apresentar assim, vários nomes, claro que não são todos. No início desse estudo mostramos a vocês um número imenso de terapias integrativas complementares. Mas aqui nós vamos mostrar aqui que existe umas bastante conhecidas, como a acupuntura, a massagem, a homeopatia, a fitoterapia. A acupuntura, que pode ser também o Douyin, que é a automassagem. E existe a massagem, que tem de vários tipos. A homeopatia, que ela é insubstituível, usa muito a energia. E a fitoterapia, que é um estudo moderno das plantas. Então você pega uma planta nativa, pode fazer um chá, mas você nunca sabe a quantidade exata dos componentes, nem o que você realmente está tomando. Já a fitoterapia, ela estuda e dá a condição certa para você utilizar. Além dessas que nós falamos aí, nós temos várias outras, como a yoga, que é um mundo de coisas. Nós temos também a acupuntura, temos também o Douyin, que é você utilizar os dedos e não as agulhas para complementar o trabalho de toque com o seu paciente. Depois vem a meditação. A meditação é uma coisa assim fundamental do yoga. É difícil você ensinar alguém a meditar. Mas existem vários planos de meditação e você finda descobrindo como você se encontra com o seu próprio corpo. E isso é importante. Então nós temos aí o relaxamento, que vem muito com a medicação, e finalmente as curas, chamadas curas espirituais. Depois vem a visualização, a ortomolecular, que é um mundo, um tipo de medicina moderno, em que ele estuda bioquimicamente o organismo para saber o que tem de excesso e o que tem de falta. E, além do mais, ele ainda identifica os radicais livres, podendo retirá-los do organismo. As dietas e vitaminas, que são estudadas também muito na ortomolecular, e, finalmente, os suplementos vitamínicos, que fazem parte desse contexto tão importante. A medicina fitoterápica, como nós falamos no início, existe, por exemplo, o escador e o letrile. O escador é um extrato fermentado de erva de passarinho, dado em injeção. Ela mata as células cancerosas e melhora o sistema imunológico do organismo. O letrile, encontrado no caroço da amêndoa e do damasco, representado pela amigdalina, leva hidróxido de cianeto tóxico, que, liberado dentro da célula cancerosa, destrói a mesma. Então, isso tudo são estudos fitoterápicos que têm uma grande importância para o nosso sistema.
Depois vem a cromoterapia e a iridologia. Duas coisas bastante conhecidas, que é o uso das cores nos diferentes meridianos projetados no corpo, vão ter uma ação terapêutica muito considerável. A cromoterapia, além de estudar, tratar doenças no corpo, ela também ornamenta os ambientes, trazendo vantagens para a mente das pessoas que estão naquele ambiente. A iridologia é outra terapia integrativa complementar, que você olhando a íris, segundo as alterações aqui encontradas, você vai para um mapa, onde cada local desse corresponde a uma área do corpo, você vai identificar alterações na íris, que corresponde a órgãos do seu corpo. Então, a iridologia ela é bastante importante para a gente descobrir uma série de patologias. Mas, como eu falei anteriormente, existem ainda outras técnicas, como os toques, que são dados em diferentes partes do corpo, toques e massagens, e a reflexologia, que é você dar massagem e tocar determinados pontos que desligam ou ligam setores que estão alterados na nossa saúde. Você usando a cromopuntura, que é uma cromoterapia utilizada com materiais modernos, canetas coloridas com prismas que projetam cores em determinada parte do seu organismo, vai lhe causar um bem-estar muito grande. Existe também o reiki, com a imposição das mãos, e além da acupuntura existe a auriculoacupuntura, que é localizar na orelha os pontos débeis do organismo e medicá-los. A kirliangrafia. A kirliangrafia, também chamada bioeletrofotografia, é você estudar a energia que tem dentro do corpo, que ela sai em forma de aura, você fotografa e poderá identificar determinadas doenças, principalmente as nervosas, sendo todas as outras possíveis, mas as nervosas é muito mais, e você pode repor essa energia ou tirar quando ela tem em excesso. A importância da mente. A estrutura psicológica da pessoa é relevante para o desenvolvimento e posterior evolução de determinadas doenças. O estresse psicológico, as pessoas capazes de expressar suas emoções e sofrimentos, fatores sociais como amizade, felicidade conjugal, satisfação com o trabalho, tudo isso são coisas que a mente, quando ela está bem, quando nós estamos com a mente bem equilibrada, ela nos ajuda a prevenir ou tratar doenças. Daí, nada mais importante do que você conseguir lidar com sua mente, né? Poder fazer isso. Então, considerando o tratamento, um terapeuta complementar está frequentemente disposto e capaz a doar tanto tempo e atenção pessoal quanto você necessite, algo que nem sempre é possível para os médicos. A medicina tradicional é mais voltada para a doença do que para o doente. Então, mais alguns tratamentos complementares podem ser tóxicos e perigosos para o paciente. Não pare de fazer qualquer tratamento convencional sem primeiro discutir com o seu médico. Essa é a nossa opinião. Que tem pessoas que estão fazendo um tratamento, aí começam uma terapia complementar e abandonam. Está errado. Tem que primeiro conversar com o seu médico para ter certeza que isso é possível. Então, minha gente, eu agradeço muito a atenção. Aqui eu termino essa exposição sobre terapias integrativas complementares, mostrando sempre que a escolha certa é importante
porque tem muitas pessoas que acham, e realmente é muito bonito, as terapias integrativas complementares. Elas são muito bonitas mesmo. E então, às vezes, a gente começa a fazer uma coisa sem ter o devido conhecimento, e quando isso acontece, se não for muito bem orientada, você pode causar um grande mal à pessoa e, às vezes, mostrar ao mundo e a outros médicos que aquela terapia não é boa. Então, a terapia integrativa complementar, quando ela é bem utilizada, ela só faz bem. Jamais ela fará mal a alguém. Então, aqui nós terminamos essa coisa, agradecendo a Deus de estarmos aqui sempre perto de vocês.